de hoje vamos falar sobre Yin e Yang. Yin e Yang é uma terminologia que infelizmente as pessoas não dão muita importância ou acham que sabem. Mas ele é simples no começo, mas com o tempo vocês vão perceber que ele é muito mais importante de ser compreendido e não é tão bem aprendido como se deveria. Então vamos entender princípios básicos de Yin e Yang. Para a gente entender o que é Yin, o que é Yang, que já são palavras estrangeiras para a gente aqui no Brasil e de difícil compreensão, porque dentro da nossa educação, na nossa escola, a gente sempre aprende a escrever de forma concreta. Dá um exemplo. Você escreve a palavra mangueira, né? Então você escreve lá, M-A-N-G-U-E-I-R-A, mangueira, né? Com letras de alfabeto romano. E mangueira é mangueira. Ele não dá ideia de movimento nem de ação. Pode dar uma certa confusão nos sinônimos, né? Nas palavras, sinônimo não, né? Nas palavras, por exemplo, mangueira, pode ser o pé de manga ou o esguicho, né? Isso pode dar uma certa confusão no nosso idioma. No chinês, ele é complexo a compreensão porque, além de definir exatamente o que você quer dizer pela entoação, pelo kanji, né, pelos ideogramas, ele também dá a ideia de movimento. É isso que nós temos que entender antes de entender Yin e Yang. Então, quando a gente fala em português, a palavra frente, nós escrevemos F-R-E-N-T-E, frente. Essa ideia, ela é concreta, ou seja, frente, precisamos de mais palavras para dar sentido a isso. Frente a alguma coisa, posso estar à frente de alguém, ou estar na frente de alguma coisa. Mas quando você vai escrever a palavra frente no ideograma, a gente vai ter mais ou menos esse ideograma aqui, né? Isso assim, né? Mais ou menos isso, se eu me engano bem. Mais ou menos isso, né? Essa palavra em japonês é chamada mai, mae, que dá o sentido de frente. A ideia desse ideograma seria o quê? Este aqui é um rio, esse aqui seria um barco amarrado sobre, né? Amarrado sobre uma estaca, com a luz da lua fazendo reflexo sobre a água do rio. Água do rio, o leito do rio, as estacas, a corda segurando o barco e o reflexo da lua sobre a água. Esse é o ideograma frente, mai. Qual que é a ideia aqui? O ideograma sugere o quê? Caso a corda se rompa, o que acontece com o barco? Ele vai para frente. Então, quando você escreve o ideograma mai, pode ver que é muito mais complexo do que da ideia de frente. Ele também dá a ideia de um contexto, ou seja, estamos de noite, estamos no rio, o céu está claro porque pode ser visto a lua no reflexo da água. A água não é uma água parada, porque se o barco se soltar, o barco vai. Mas também não é uma água turbulenta ou rápida, agitada, porque senão não poderíamos observar a lua na imagem refletida da água. Então,
Olha quanta coisa que nós podemos perceber com o ideograma Mai. O nosso idioma, ele é pobre nesse sentido de interpretação das palavras e dar sentido a uma ideia através de uma expressão, de uma escrita. Então, para a gente poder traduzir yin yang, vocês já devem ter ouvido que yin é feminino, masculino é masculino, né? Yin é feminino e yang é masculino. Só que não é assim tão simples. Para a gente entender o yin e o yang, a gente tem que compreender a origem dessas palavras. O yin yang, ele surgiu do qi, da energia, uma energia substancial. Mas antes de entender o qi, a gente tem que entender de onde o qi surgiu. Qual que é a origem da energia, né? Qi dá a ideia de movimento. Se nós pegarmos o ideograma qi, ele dá a ideia daquilo que movimenta algo. A expressão que se dá é qi sui, né, que é a água, o ideograma mais antigo. Assim, né? Então, ideograma Qi, ele dá a ideia de isso aqui equivaleria a uma locomotiva, isso aqui é o movimento da água, mas esse é o vapor d'água. Então, Qi, por definição de ideograma, dá a ideia de aquilo que, a energia que faz mover o trem. O vapor d'água, ou a pressão do vapor, é algo que não se percebe, mas é uma energia que faz movimentar alguma coisa. Então, o Qi não tem nada de místico. O Qi seria algo na natureza que faz movimentar alguma coisa. Ele dá movimento àquilo, energia de movimento. Independente de ser movimento que te leve à vida ou te leve à morte. Mas tudo é movimento. De onde surgiu o Qi? Essa partícula invisível, microscópica, que faz movimentar e dar vida ou motilidade às coisas que existem. Para isso, a gente tem que entender a origem desses conceitos chineses. Não podemos nos apegar ao método científico e tradicional do mundo ocidental. Vamos voltar a 5.000 anos atrás, na China Antiga. Na China Antiga, acredita-se, né, pela lenda, claro, tudo isso são lendas, mas nós temos que entender esses princípios. Você já deve ter ouvido na tartaruga. Vou fazer um desenho aqui da tartaruga, bem tranquilinho. Você tem a tartaruga, a carapaça, a tartaruga aqui. Então aqui nós temos a tartaruga, né? De um lado, né? 4, 8, enfim. E em cima da tartaruga nós teríamos o planeta Terra. Isso aqui são contos da China e temos que entender isso para entender o pensamento yin e yang. A tartaruga celestial, ela estaria voando no espaço, né? Não importa isso, é um conto, né? A tartaruga, ela estaria sobre o espaço, sustentando nas suas costas todo o planeta Terra. Sobre o planeta Terra, nós teríamos rodeando o Sol e a Lua. Se a gente for ver isso aqui por cima, nós teríamos mais ou menos este desenho. Então, olhando por cima, aqui nós teríamos o Sol e aqui nós teríamos a Lua. A Lua também tem seu brilho e o Sol tem seu brilho grandioso.
Como o movimento do Sol e da Lua faria um movimento de translação sobre a planície terrestre em cima da tartaruga, o Sol ele passaria aqui iluminando. Então, tudo onde o Sol passa, aqui teria um brilho. Então, aqui é iluminado pelo Sol. E aqui seria iluminado pela Lua. Como esse Sol se movimenta, o Sol ficaria aqui e a Lua aqui. Os dois ficariam girando. O rastro da luz do Sol faria esse movimento. Vou pegar uma outra cor aqui. E o rastro da Lua faria este outro movimento. Se você observar, este é o famoso desenho que nós conhecemos como o Yin e o Yang. Então, na verdade, este simboliza o disco solar e este simboliza o disco lunar. Então, aqui está um objeto. Aqui estaria o outro objeto, a Lua no caso. E ela vai andando e vai deixando o rastro lunar para trás e o Sol vai deixando o seu rastro solar para trás. O Sol, ele é dotado de uma energia, vamos colocar assim por enquanto, uma energia solar. E aqui energia lunar. Por onde o Sol passa, as luzes que ele irradia é uma energia de expansão. Todas as partículas de Ti, eles se movimentam para fora. Então, o nome dessa energia se expandir e movimentar excentricamente foi denominado de Yang. Por onde a luz da Lua passa, existia a morte, a degeneração, o resfriamento. A energia da Lua ela é fria. Se você pegar um termômetro e colocar sobre a luz da Lua, você vai ver que o termômetro cai. Se você tira o termômetro da luz da Lua, a temperatura ela aumenta. Ou seja, a energia da Lua é fria. Ela se contrai, ela tem uma energia concêntrica, de interiorização. Este movimento de internalização, de recolhimento, de resfriamento do disco lunar, o chinês chamou de energia Yin. Resumindo, toda a energia que existe, sobre a proteção, a carapaça da tartaruga dentro do ambiente terrestre, com influência do Sol e da Lua, é o Qi. Quando o disco solar movimenta o Qi de uma forma expansiva, esse é chamado Yang. Quando o disco lunar influencia o Qi numa formação concêntrica, esse movimento é chamado de Yin. Então, quando a gente for estudar o movimento do Yin e do Yang, que são energias complementares, sempre em movimento, a gente tem que entender que, enquanto o Yang movimenta e expande, vem a influência do Yin, que contrai e recolhe. Essa relação de expansão e contração deu origem a 5 grandes movimentos.
O Qi gera o Yin e o Yang, e a interação do Yin e Yang gera 5 movimentos, a saber, ascensão, né? Ascensão, descensão, como eu vou colocar aqui para não confundir vocês? A energia sobe, a energia desce, a energia expande, né? Vamos colocar aqui expansão, expansão, movimento de recolhimento, interiorização, movimento de contração. E um movimento muito especial, vamos fazer esse símbolo aqui, movimento de mutação. O que é esse movimento de mutação? É a capacidade que a natureza tem em pegar determinado material orgânico ou natural e transformar em outro. Exemplo disso, nós temos a terra. Você joga uma semente e da semente sai uma fruta. Como é que pode da terra sair uma fruta? Essa capacidade de transformação, de mutação, de pegar um elemento e se transformar em outro, isso é chamado de movimento de mutação. Então esses 5 movimentos de subir, descer, expandir, contrair e transformar é uma derivação do Yin Yang, do Qi, que vem do movimento do Sol e da Lua sobre o disco planetário, sobre a tartaruga. Místico, com certeza. Científico, não sei, mas isso são preceitos da medicina chinesa. Temos que entender isso para aplicar a teoria pertinente à medicina chinesa. Eu não posso estudar sobre o oxigênio no sangue, na hemácia, o efeito da plaqueta, o efeito da imunoglobulina. Isso são conceitos ocidentais, outra origem, outro tudo. Esquece o pensamento ocidental. Vamos voltar na China 5.000 anos atrás e pensar como os chineses. Tá? Bem, esse foi o vídeo sobre a introdução, né, a compreensão da origem do Qi, o que é o Qi. Então, resumindo, Qi é toda a matéria que existe dentro do Tai Chi, né, dentro da esfera planetária, toda a atmosfera, tudo que compreende dentro da atmosfera, toda a matéria básica da atmosfera é chamado de Qi. O Qi precisa ter uma ação, um propósito de existir, uma movimentação. Quando temos a influência da energia Yin por estímulo da Lua, o movimento de recolhimento é chamado de Yin. Toda energia de expansão proveniente da energia do Sol é chamado de Yang. A interação entre o Yin e o Yang geraram 5 movimentos. E dos 5 movimentos, para compreendermos a ideia de ascensão, descensão, expansão, contração e transformação, veio a teoria dos 5 elementos. Os 5 elementos nada mais são do que uma simbologia concreta dos movimentos da teoria dos 5 movimentos. Só para terminar o vídeo, o chinês, na sua observação, percebeu que o que melhor representa em meio à natureza a energia de ascensão é o elemento fogo. O fogo ele é rarefeito e tende a subir. O movimento de descensão, ele observou na natureza que é o elemento água, que a água ela é fria e tende a sempre ir para baixo, ela se aprofunda na terra, ela sempre vai para baixo.
Então o elemento água é o que descreve melhor o movimento de descensão. A expansão, a força da expansão, ele colocou como a madeira, né? Vamos imaginar aqui uma árvore, né? Imaginar aqui uma árvore e as suas raízes muito fortes, elas conseguem, para crescer, rasgar a terra, derrubar muros, pedreiras. A força da terra em se expandir, né, da árvore sobre a terra, é muito poderosa. Praticamente não dá para segurar. Essa energia de expansão, esse poder, então foi denominado elemento madeira. Então, fogo, água, madeira. O movimento de contração, aquilo que absorve, né, que vai para dentro, que está escondido, que está recolhido. Ele observou na natureza que a melhor substância para isso são os metais, porque o metal, ele se encontra dentro da terra, ele está dentro das nascentes, dentro da montanha, dentro da terra, escondido. Quando você pega o metal, ele tem a característica natural de absorver o nosso calor. Ou seja, a energia de contração, de absorção na natureza, ele deu o material metal como exemplo deste movimento. E a mutação ou transformação na natureza não poderia ser outro do que a Terra, né? A Terra, ela tem a capacidade de transformar tudo que existe. Quando um animal, ou nós morremos, nós somos enterrados. Da nossa carne, dos nossos ossos, dentro da terra, existe uma transformação que nasce ali uma árvore, como eu disse, e sai uma fruta. Então, de um corpo de um animal morto, nasce uma banana, né? Essa capacidade de pegar um elemento em outro, o chinês deu como uma forma concreta e visível o elemento terra. Então, compreendemos que o fogo, a água, a madeira, o metal e a terra são representações em meio à natureza dos 5 movimentos que são gerados pelo Yin e Yang, que vem do Qi, que vem da nossa amiguinha tartaruga, que voa feliz no espaço sideral, aonde o Sol e a Lua orbitam dentro do casco da tartaruga, né, protegidos no casco da tartaruga, gerando essa energia. Bem, esse foi o vídeo introdutório sobre Qi e Yang, 5 movimentos e 5 elementos. Dúvidas? Podem perguntar, e como eu disse no vídeo de apresentação, o curso ele é vivo, não é um curso fixo. Vão vindo as dúvidas, vão vindo novos pensamentos, os alunos vão me falando, eu vou montando novos vídeos para exemplificar cada um desses de formas diferentes, para a melhor compreensão de vocês. Obrigado.